E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos ao Quizarts! Já imaginaram se a gente pudesse simplesmente criar uma cópia exata de nós mesmos? Pode parecer coisa de ficção científica, né? Mas, na natureza, isso rola o tempo todo. Hoje, nós vamos mergulhar no mundo incrível da reprodução assexuada. Bora lá! Dá só uma olhada nessa imagem. Pensa que loucura, uma ameba tá lá, vivendo a vida dela, aí ela se estica um pouquinho e pronto, vira duas. Se a gente conseguisse fazer isso, seria no mínimo prático, né? Pois é exatamente essa a ideia que a gente vai explorar hoje. E para ninguém se perder, aqui está o nosso roteiro. Primeiro, vamos entender o que raios é essa tal de reprodução assexuada. Depois, vamos dar uma olhada em quem são os seres que usam essa estratégia. Aí a gente vê como funciona na prática e, para fechar, um resumão para deixar tudo fresco na memória para o nosso quiz. Vamos nessa? Ok, começando pelo começo. O que exatamente quer dizer reprodução assexuada? Pensa que é tipo uma receita de bolo da família, sabe? Aquela que, não importa o que aconteça, o resultado sai sempre igualzinho. Sempre. A definição é bem direta. Olha só, é quando um único ser vivo, só um, tá, dá origem a outros que são, basicamente, cópias dele. Clones. Isso acontece porque eles são geneticamente idênticos, não tem nenhuma mistura de material genético com outro indivíduo. E para ficar mais claro ainda, vamos botar uma do lado da outra. A assexuada. Um progenitor só, filhos que são clones, nada de fecundação, e o processo é rapidíssimo. Já a sexuada, que é o nosso caso, geralmente precisa de dois, os descendentes são uma mistura genética única, rola fecundação e leva bem mais tempo. A diferença é gritante, né? Ok, então quem são esses mestres da clonagem no mundo natural? Vamos conhecer agora os seres vivos que são especialistas em se multiplicar sozinhos. Olha só essa lista. É um método super comum em bactérias, em muitos fungos, em várias plantas e também nos protozoários, tipo as amebas que a gente viu no começo. Geralmente são seres vivos mais simples, mas todos com estratégias geniais para se multiplicar. Tá, mas como é que a mágica acontece de verdade? Para a gente entender isso direitinho, vamos pegar o exemplo mais clássico de todos, o das bactérias. Elas são as verdadeiras campeãs da reprodução assexuada. O processo que elas usam se chama divisão. E é bem simples, saca só. Primeiro, a célula da bactéria cresce, fica maior. Depois, ela faz uma cópia perfeita do seu DNA. E, por fim, ela só se parte no meio. E pronto. Onde existia uma, agora existem duas bactérias novinhas e idênticas. Simples e muito, muito eficiente. Ufa, bastante coisa, né? Então bora para um resumo bem rápido para ter certeza que os pontos mais importantes ficaram gravados aí na cabeça. Então, anota aí os pontos cruciais. Na reprodução assexuada, a gente só tem um progenitor. Os descendentes são idênticos, verdadeiros clones. Não rola fecundação de jeito nenhum. E atenção para esse detalhe. A grande desvantagem é a falta de variedade genética. Se o ambiente muda, fica todo mundo vulnerável. E agora chegou a hora que todo mundo estava esperando. É hora de testar o que a gente aprendeu. Podem preparar os neurônios que o nosso quiz já vai começar. Primeira pergunta, bem tranquila para a gente aquecer. Quantos pais ou progenitores participam da reprodução assexuada? Tempo rolando. Isso aí! Apenas um! Se você acertou, mandou bem demais. Essa é a regra número 1 desse tipo de reprodução. Pergunta número 2. Qual é o nome daquele processo que as bactérias usam para se multiplicar sozinhas? Pensa aí. Divisão. Também pode ser chamada de divisão binária. É um método super eficiente das bactérias. Boa para quem lembrou. Agora uma de verdadeiro ou falso, hein? Atenção. A frase é: na reprodução assexuada ocorre fecundação. Isso tá certo ou tá errado? Completamente falso. Fecundação é a união de gametas. E isso só acontece lá na reprodução sexuada. Ótimo! Essa aqui é para quem está com a biologia na ponta da língua. Como se chamam as células que não têm um núcleo organizado, como as das bactérias, que se reproduzem de forma assexuada? Procariontes. Exatamente. As bactérias são o exemplo perfeito de seres procariontes. Excelente! E a última pergunta do nosso quiz: como são os filhos da reprodução assexuada se a gente comparar o material genético deles com o do progenitor? Exato. Eles são geneticamente idênticos. São clones. Se você acertou todas, meus parabéns. Já virou especialista no assunto. E para a gente fechar com chave de ouro, um desafio. A gente viu que a grande desvantagem é que todo mundo sai igual, sem variedade. Mas, pensando por outro lado, qual vocês acham que é a maior vantagem desse tipo de reprodução?
Deixa a sua resposta aqui nos comentários. Quero muito ver o que vocês vão dizer. E é isso por hoje, pessoal. Se vocês curtiram essa nossa explicação, não esquece de deixar aquele like para dar uma força, ativar as notificações para não perder nada e, claro, seguir o canal Quizards. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!